Olá, amigos. Bom dia, boa noite, boa tarde. É sempre muito bom estar aqui falando, estudando, buscando entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus sob o olhar da doutrina espírita. É com muita alegria que estamos aí encerrando o ano, né? Estamos próximos a finalizar mais um calendário terreno. E é muito bom estar aqui em mais uma finalização desse calendário. Sempre, a cada momento, a cada etapa, a cada passo, a cada ano do calendário que se encerra, nós vamos construindo aí um novo caminho. Um novo caminho já com mais sustentação, mais sólido, nesse Evangelho bendito, nesses ensinamentos, nessas lições exemplificadas por Jesus, entendendo um pouquinho mais dessas leis divinas e como somos importantes na execução, dia após dia, na nossa prática, dentro dessas determinações ou desses esclarecimentos ou desse receituário, como nós costumamos dizer, que Jesus nos trouxe. Aí passamos a entender um pouquinho mais as leis de Deus, entender o nosso papel, o nosso objetivo enquanto espíritos aqui na Terra. E isso é etapa a etapa de aprendizado, etapa a etapa onde nós vamos fortalecendo aquela sementinha que nós já trouxemos, pouquinho da fé, ainda não no tamanho do grão da mostarda, como diz o Evangelho de Jesus, né? Nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma poeirinha. E essa poeirinha, a cada caminhar, a cada perseverar, nós vamos transformando. E nessa transformação, nós conseguimos, pouco a pouco, transportar as montanhas de lugar. A gente consegue eliminar algumas montanhas. Será? Vamos entender um pouquinho, né? Mas agradecendo sempre a Deus pela vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui aprendendo mais um pouco. Agradeço a todos da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Agradeço a todos que me deixam entrar nos seus lares e juntos aprender mais um pouquinho. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos, onde houver pulsar de vida, ali se encontra a equipe amorosa de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, de Jesus, um médico, um mestre de todos nós. Que Jesus assim continue conosco. E vamos ao nosso aprendizado. Passamos o Natal, data assim que as nossas vibrações, né? A vibração cristã, ela se enche de esperança, se enche de alegria, se enche de boa vontade em fazer o bem. A sensibilidade de cada um de nós, de alguma forma, ela fica mais aflorada. E nesse aflorar, percebemos as dores do mundo, as injustiças, a falta de fraternidade. E percebemos também muito mais a vibração
aquela vibração assim que vem lá de dentro de cada um de nós, de esperança, de reviver, de fortalecer o amor, a fraternidade, a solidariedade, a compreensão. E isso é muito bom. Então, hoje, o estudo do Evangelho, segundo a doutrina espírita, é o capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Vou falar um pouquinho do item 1, 2 e 3, o poder da fé. Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho, vamos pensar um pouquinho nessa fé. Quando que nós começamos a despertar para a fé? Quando que nós começamos a perceber o que é ter fé? A esperança. A esperança é justamente ali buscar, praticar, entender e deixar aflorar, deixar expandir a fé. E isso nós começamos antes de chegar aqui nesse plano dessa encarnação. Nós começamos lá atrás, há muitas outras encarnações. De que forma? Vamos pensar lá no plano reencarnatório, que Deus nos dá a oportunidade. Sempre existe corações amorosos que vão nos aconchegar, vão nos acolher. E mesmo entendendo as dificuldades que nós temos aqui no plano físico, corações ali também despertando nessa força, nessa esperança de evoluir, de melhorar-se, de curar-se de feridas já ali cicatrizadas até ou abertas, principalmente as feridas abertas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, de outras andanças nossas. Então, vamos junto fazer o que? Um planejamento. E sempre existirá uma mãe, um espírito materno que vai nos acolher, vai nos dar esse primeiro ânimo. Ou seja, olha a fé, a esperança desse coração que nos abriga. Porque precisa ter, já pensou? Neuza, ô espíritozinho difícil. Mas alguém precisa acreditar, alguém precisa ter fé, alguém precisa amar para dar oportunidade para Neuza reencarnar. Nossos pais, nossa mãe, que é a primeira a deixar em nós mais uma sementinha também. Aquela sementinha que Deus já colocou, da fé, da esperança que vamos crescer, da esperança que somos filhos. E tropeçamos, mas a gente quer vencer e vencer no amor, vencer nos valores morais, vencer seguindo os caminhos que Jesus ali deixou bonitinho para nós. Então, o Espírito faz toda uma trajetória ali junto com os nossos amigos amorosos, sob a coordenação, sob a orientação do mais alto, e assim a sementinha da esperança, ela já vem em nosso coração. Então, ao reencarnar, nós já trazemos um pouquinho disso. Claro que ao chegar aqui na Terra a gente se assusta, né? Um monte de coisas em desordem ainda. Mas estamos aqui justamente para isso, para construir esse novo. E para construir esse novo de amor, como Jesus sempre colocou, começa em nós. Já trazemos aí uma bagagem boa.
Agora precisamos colocar em prática. Então, hoje a mensagem eu vou começar para vocês. Não é do livrinho que eu sempre leio, do Pão Nosso. É uma psicografia de Chico Xavier também, Francisco Cândido Xavier. O livro Meimei, tá? Palavras do Coração. É a mensagem 6 de caminho a caminho. Caminho a caminho, etapa a etapa. Segue fazendo bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Pedras, no entanto, servem nas construções e espinhos lembram rosas. Olha que lindo. Não percas a oportunidade de auxiliar. Se alguém te lança entraves à marcha, não te vincules à ideia do mal. Reflete na bondade de Deus e caminha. Não acuses a ninguém. Compadece-te e age amparando. Quem te pareça no erro, unicamente haverá estragado em si mesmo, o sonho de amor e aperfeiçoamento com que nasceu. Não gastes tempo medindo obstáculos ou lastimando ocorrências infelizes. Ouve as frases do bem que te induzem à frente. E esquece tudo aquilo que se te representa por apelo à desistência ou desânimo. Já pensou se nós fôssemos desanimar ou desistir, ficássemos protelando lá no plano, no plano espiritual, no mundo espiritual, e não quiséssemos, né, estar aqui agora? Não estaríamos aprendendo, convivendo, participando. Alguns dos minutos das horas de que disponhas, investidos no reconforto aos irmãos emparedados no sofrimento, ser-te-ão contados por créditos de alegria e de paz. Podemos fazer isso, né? Se a coragem dos que esmorecem e a consolação dos que perdem a esperança. Onde encontres a presença da sombra, acende a luz da renovação. Quando alguém te fala em tribulações do presente, destaca as possibilidades do futuro. Olha que maravilha! Aí a gente se reporta lá, né? Nós lá, todos assim com medo, com receio, né? Ah, mas vou ter que reencarnar. E aqueles amigos amorosos ressaltando as possibilidades mais belas, mais maravilhosas do futuro. Esse futuro que hoje, agora é presente para nós aqui na Terra. Aos irmãos que te expõem ao prejuízo de agora, aponta as vantagens que virão. Estende a própria alma na dádiva que fizeres. De tudo quanto ouças e vejas, fales ou faças, prevalece tão somente o amor que puseres nas próprias manifestações. Se percebes a vizinhança da tempestade, não te esqueças de que acima das nuvens reina o céu azul. E se te reconheces dentro da noite, conserva a segurança de tua fé, recordando sempre de que o amanhã trará um novo alvorecer. Aí eu volto lá, enquanto fazíamos, enquanto ouvíamos, ou até participamos da nossa programação reencarnatória, recordando sempre que o amanhã trará um novo alvorecer. E aqui estamos nós. Compadece-te e auxilia sempre. Isso para falar um pouquinho da fé, o item de hoje, os itens de hoje, né? O nosso tema. Fé. Quando estamos aqui, ouvimos muito falar do Evangelho. Jesus colocava para os discípulos: se a tua fé fosse do tamanho do grãozinho de mostarda, removeria montanhas. Então, que montanhas são essas? Porque se nós pensarmos assim, mas eu tenho fé, mas eu não consigo remover, pensando, tá? No externo, pensando na geografia, na coisa geográfica, nós não conseguimos, com a força do nosso pensamento, da nossa fé, tirar a montanha dali e pôr em outro lugar. Não é verdade? Mas que montanhas são essas? Porque já sabemos que Jesus falava por parábolas. Parábolas que traziam um ensinamento maior dentro de um contexto ali, cultural da época. Então vamos lá. Montanhas.
das nossas bagagens de sentimentos negativos, sentimentos de orgulho, falta de responsabilidade. A irresponsabilidade é uma montanha. Então, nós precisamos do quê para remover essa montanha da irresponsabilidade, essa montanha da indisciplina, essa montanha do orgulho? Olha quantas montanhas nós temos, meus amigos. O Evangelho é assim, a gente abre, a hora que abrimos e começamos a refletir, entender, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto cultural, para o nosso atual agora, e já conhecedores, né, do Evangelho do Cristo, aí nós começamos a pensar, meu Deus, quantas montanhas nós temos? Qual montanha é a mais alta ainda em nós? É a montanha do orgulho? É a da indisciplina? É a do egoísmo? Já conseguiram pensar dessa forma? O que é que a nossa fé, essa fé da esperança do melhor, falamos no melhor mundo, no melhor momento para a Terra, num Brasil, vamos colocar um Brasil onde as pessoas sejam mais justas, mais amorosas, onde o mais forte auxilie o mais fraco. Enfim, essas montanhas das desigualdades, dos preconceitos que nós temos tanto em nosso coração, qual dessa montanha, das tantas montanhas que nós temos, é a que nós precisamos ir eliminando, tirando, trabalhando nosso coração dentro dessas virtudes amorosas que o Cristo colocou para nós? Olha que legal a gente entender o que é o Evangelho de Jesus, o que são as falas de Jesus, trazer essa maravilha, essa verdade de Deus para dentro de nós e a partir daí a gente começar a fazer as nossas reformas que tanto precisamos. Aí sim, a gente vai ter um mundo mais solidário, mas começando da nossa remoção. Tira essa montanha daqui, elimina essa montanha. Mas vamos lá para a nossa leitura. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado aos teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Lembra lá do inicinho da nossa fala? A nossa fé ainda não está do tamanho de um grão da mostarda, mas a gente já tem a poeirinha da fé. Então, vamos começar pela montanha menorzinha aqui. Aí a gente vai eliminando, e a gente consegue eliminar todas as montanhas que ainda vigoram em nosso ser. Item 2. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade
em uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. Olha quanta coisa. As paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. E a encarnação, ela é cheia de possibilidades de vitória. Então, a gente precisa agarrar essas possibilidades e pôr aí em prática a nossa fé. Item 3. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Quando nós colocamos, a violência, não significa que eu vou sair espancando, esmurrando, quebrando tudo. Não. É a violência que nós causamos na nossa saúde mental. Sabe aqueles filmes lá de raios e trovões, aquelas tempestades dos filmes? É mais ou menos isso que nós colocamos em nós. Como é que eu posso colocar? Que nós desencadeamos no nosso ser quando a nossa fé ainda está muito vacilante. A gente confia, mas tá lá desconfiando. A gente fala que tem a fé, mas aí o obstáculo dá um apertãozinho assim, a gente já entra num desequilíbrio, aí o nosso corpo mental vai ali os relâmpagos, uma eletricidade dando uns curtos, é mais ou menos assim. Então, cadê a serenidade? Então, a fé, nós usamos a razão e o coração. Não é usar as coisas ao léu, jogadas assim de qualquer jeito. Não. Equilíbrio, esperança, confiança. Confiança em Jesus. Confiança que Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de nós. E nós, já de antemão, conhecíamos algumas coisas das nossas turbulências aqui na Terra. Mas nós confiamos, nós tivemos a esperança, nós nos seguramos, nos asseguramos nas mãos daqueles amigos que nos deram o primeiro empurrão. Então vamos confiar mais, vamos praticar essa fé no Evangelho de Jesus. Com Jesus, nada nos faltará. E assim, meus amigos, o nosso tempo voa, encerrando
quase 2024, que venha 2025 no nosso calendário, que traga-nos muitas alegrias, muitas conquistas, muitas vitórias. Que a gente consiga remover muitas montanhas em 2025. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre em todos os cantos do universo com esses amigos amorosos. Onde há um pulsar de vida, ali encontra-se esses anjos do Senhor. Até um próximo momento. Muito obrigada e que Deus abençoe e nos abençoe sempre.